Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando do Palmeiras. Palmeiras que está em preparação aí para a próxima partida, que será pela Copa do Brasil contra o Botafogo de São Paulo. E nesse vídeo aí trazendo os comentaristas falando sobre o Estevão, porque o Chelsea se aproximou de um acordo aí com o Palmeiras. E o Palmeiras está encaminhando a venda do atacante para o clube inglês. Também falando também sobre o Abel Ferreira, né? Questão do Al-Sadd, né? Do Catar, que acionou o Abel na FIFA, né? Por um pré-contrato que talvez ele poderia ter assinado. Nesse vídeo você vai entender aí através dos comentaristas. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o... Para as famílias, são três, né? Para as famílias do Washington Rodrigues, do Antero Greco, do Silvio Luiz, que nos deixaram a semana passada. E para todo mundo que está precisando de saúde, muita saúde. E falando em saúde, o Serginho Chulapa, que teve um problema, teve um infarto na sexta-feira, né? Foi para o hospital, tal. O Serginho está saindo do hospital, segundo o André aqui, já foi. Já saiu, teve alta. Teve alta, que seja uma recuperação. Serginho, um dos grandes centroavantes que a gente teve, artilheiro do São Paulo, o maior da história. Está entre os 10 maiores artilheiros do Santos, se não entre os 10 da época pós-Pelé. Pós-Pelé é o segundo. O Robinho e o Neymar estão na frente dele, ele e o João Paulo estão empatados. Boa recuperação, Serginho. Forte como você era como jogador, continue aí na sua vida, Serginho Chulapa. Falando do mercado, você vê, o André falou que estava conversando aqui com a gente, que tem um outro empecilho para o Felipe, decidir se volta ou não para o Brasil. O Alexandre, a mesma coisa, se volta ou não para o Brasil. E os novos jogadores do Brasil estão indo embora. O Palmeiras lançou o Endrick, voltar um pouco mais no tempo, né? Lá em 2018 lançou o Gabriel Jesus, ele foi embora. 2016. Lançou o Gabriel Jesus, ele foi embora. Aí o Endrick já foi embora. E agora esse garoto, que todas as vezes, de todos os garotos que eu vi entrar no time do Palmeiras, ele me parece assim o mais pronto. Ele é bom de drible e ele é bom de decisão. Eu sou meio enjoado com esses novos jogadores que nós temos no Brasil e no mundo, muito na América do Sul. Os caras correm e pensam. Ele corre e pensa, corre e pensa, corre e pensa. E não é excludente, né? Dá para fazer Dá para fazer os dois. E ele foi vendido para o Chelsea. E qual o nome dele? Estevão. Estevão. Como assim Estevão? Estevão. Mas é um nome... Como joga o moleque, cara? Estevão. 365 milhões de reais. A negociação total. 360 milhões de reais. A cotação varia. Não dá pro Palmeiras. E vai aos 18 anos, Não né? dá pra negar, né? Não tem como. Só vai aos 18. Ele acabou de fazer 17, tem mais um ano de Palmeiras. Não tem o que fazer, gente. Assim, e é bom porque ele já define, já não naquela coisa, vai pra um lado, não, já define. Fez 18, vai embora, o Chelsea quer e não pretende repassar. Vai usar o moleque. Não, o moleque é muito bom. Então, mas o Chelsea quer todo mundo. O Ângelo e o David Washington Sim. não estão jogando no Chelsea. Não, e o eles Andrei, contratam a roda. Por isso que eu discuto a decisão dele. Bola ele tem para ser titular do Chelsea em muitas equipes, muito provavelmente do mundo. Só que o Chelsea é uma escolha difícil, porque você ir para o Chelsea, porque o clube, desde que foi vendido, já no finalzinho do Roman Abramovich, já tá a zona. Depois ficou esse negócio. Esse ano não fez uma boa temporada. Deu uma recuperadinha agora. O Pochettino foi bem. Fez semifinal de Copa, e ele tá indo. Eu acho que vai dar uma arrumadinha, mas ainda o projeto é muito estranho. Endrick e Estevão pro Palmeiras pode render quase R$1 bilhão. A base do Palmeiras está chegando agora, desde que chegou o João Paulo Sampaio em março de 2015, com essa negociação vai render só financeiramente R$2 bilhões só em venda. O que, sem contar o retorno. É um bom valor, esportivo. E além dos caras jogarem bem. O SBT tem nesses próximos dias... robusta multa, 5 milhões de euros, por ter assinado uma carta de intenção, alguma coisa do gênero, com o Al-Sadd do Catar. Isso teria acontecido em meados de dezembro do ano passado, e
o Abel, num primeiro momento, não teria comunicado à Sociedade Esportiva Palmeiras, clube que ele já, logicamente, tinha contrato, depois até estendeu esse compromisso. Tem traição aí também, Praz? Só para te facilitar a vida? Não, como não vale pro Cássio, eu acho que não vale pro Abel. Não é questão de traição, é uma relação comercial. Né? Tem contrato, tem multa, se paga a multa, tu, entre aspas, cumpre o contrato, né? Respeita as cláusulas do contrato, que uma das cláusulas é a multa. Agora... Mas não tem que jogar limpo com o clube? Não, agora caiu como uma bomba, né? E assim, é muito difícil falar por quê. O Palmeiras não se posicionou, o Abel não se posicionou, então, cara, eu sinceramente, eu não sei qual é a cronologia desse acontecimento. Não sei quando que ele assinou, não sei se ele assinou também, porque isso foi um furo do Fragoso. Rodrigo Fragoso. Né? Do Fragoso, então... NT Esportes. É importante que a gente veja o posicionamento do Palmeiras e do Abel. Daqui a pouco eles falam uma coisa e não é nada do que está se falando, mas... Prazito, mas a fumaça fuma. Não, mas é uma informação, assim, muito... Até porque fala de FIFA, né? Fala uma ação na FIFA, né? Um processo na FIFA. Então, assim, óbvio que aconteceu alguma coisa. Eu fico curioso para saber o desdobramento. Mas... Quantos anos o Abel tem de contrato? Ele tem contrato? Quanto tempo ainda? Tem até o fim de 2025, né? Agora. Esse documento, Plirra, eu não ano e meio. Não li. Ele teria meio. sido assinado, não sei se tem essa informação, em que momento, assim? No final do ano passado. No final do ano. Quando ele dava mesmo declarações Mas de era desgraça. da renovação dele? Da renovação dele ainda? Não, naquele momento que ele não estava decidido se continuaria ou não. Ele tinha mas mais era um no ano de momento da contrato, renovação, né? Era? Acho que o contrato dele é até o fim de 24. Exatamente. Então ele poderia assinar um pré-contrato, não poderia? Não é? Não, mas não é igual jogador. Jogador não é como jogador. Tipo, 6 meses, não existe, é diferente. O treinador ele pode, em qualquer momento, assinar um pré-contrato, pagar a multa e sair. Pode, dizendo que a partir de janeiro de 25 ele seria treinador do Alçar. Mas é o que o Fábio está perguntando e a minha dúvida também. Quando foi assinado, como foi assinado, que cláusulas eram essas? A gente tem informação motivo, né? É porque a gente assim, tem informação do Fragoso. Quando a gente foi entregar a bola de prata na premiação, e o Abel fez um depoimento, né? Eu tive certeza que ele ia embora. Eu também. O jeito que ele falou ali, até a gente estava junto, talvez ele, à época, também tivesse. É isso. Então, não é defender o Abel, esse documento não é verdadeiro. O Prazão falou uma coisa que é importante. O interessante depois é ver a comunicação, né? É porque, olha só, o Fábio, imagina se a gente fala alguma coisa aqui forte, assim, não dá. E aí, daqui a pouco, semana que vem, não é bem isso aí. Eu acho assim, não é uma defesa do Abel, mas assim, naquele momento... que parecia mesmo que ele estava decidido a ir embora, que ele já tinha conquistado tudo pelo Palmeiras, que a família dele estava infeliz aqui pelo número de jogos, pela segurança de São Paulo, não sei os motivos reais aí para aquele depoimento que deu na bola de prata. O que chega agora é justamente o contrário. Isso, então. Que a esposa do Abel e a filha do Abel estão adorando viver no Brasil. Dá a entender que ele achou que elas que gostariam de ir embora, e no final da conversa elas não quiseram, né? E aí fez ele mudar de opinião. Ou ali ele teria assinado o contrato e já teria se arrependido, não dá pra saber. Mas assim, é curioso e é instigante porque a gente já sabe que o Abel recebeu inúmeras propostas, né? Até da Premier League, e ele não foi. Então por que ele iria agora, né? É uma situação que... assim, independentemente do mérito da questão, o que ele fez, o que aconteceu... ter assinado algum documento sem a anuência, sem o conhecimento do Palmeiras... Como é que tu sabe? Mas a gente mas se isso for realmente verdade, é algo grave. E se não colocando for... na condicional, ninguém está afirmando. Mas se for, eu considero algo bem grave. Sim. Então, mas vamos pensar no melhor dos cenários pro Palmeiras, pro palmeirense, né? E até me dói um pouco falar sobre isso, mas vamos lá, a gente tá aqui para debater futebol. Ele vamos supor que ele assinou um documento e a gente sabe como é que o mundo árabe vem, né? Então, Abel, escuta aí que de repente pode ser, como o Gabigol errou na comunicação, pode ser que isso aqui te ajude também. A gente sabe como é que vem os... Capita voltou impossível. Voltou impossível porque a gente pensa, a cabeça dá uma marejada, você começa a ver de outra forma. Ô, Plirra, vamos supor que ele tenha assinado um termo para ir para um clube da Arábia e a gente sabe que lá o cara vai ganhar 5 vezes mais do que ele ganha aqui no Brasil, que ele ganha muito bem. E a família estava disposta aí, não sei.
Se ele deixar esse recado de que ele realmente assinou isso, e vai ser comprovado, né? Ele não vai cair na BC do Gabigol de falar que não assinou um documento que falsificar a assinatura dele, enfim. Se ele convencer o torcedor palmeirense de que ele tinha uma proposta para ganhar 5 vezes mais do que no Palmeiras, mas na última hora ele decidiu ficar no Palmeiras, aumentar o contrato, eu ouvi de orelhada que seria $1,5 milhão de dólares e pagar essa multa, entrar em acordo com o Palmeiras, isso uma notícia ruim acaba virando uma boa notícia. Ele não aceitar uma proposta que ele ganhar muito mais, ele renovar o contrato e falar, bom, é minha responsabilidade e eu vou assumir esse compromisso de pagar a multa. Pô, isso daí é o lado totalmente positivo dessa história. Concordo com o Capita, porque assim, cara, a gente tá no si de todos os lados. Sim. Se assinou, se o documento, se a FIFA, se o Al-Saad. Mas se ele assinou, seduziu. Assinou. Mas, Luiz, a gente foi. Luiz, a gente. Mas beleza, foi, Luiz, eu falo assim, não, eu assinei e errei. Exatamente. Eu tô aqui pra cumprir. Legal. Alguma coisa fez ele mudar de ideia. Lá no Bola de Prata, todo mundo que estava lá teve a certeza que ele ia embora. É uma despedida. E se ele falar, eu agradeço o Palmeiras naquele momento, mas eu vou acertar, eu vou seguir minha vida no mundo árabe, o torcedor palmeirense ia bater palmas para ele, como o Cássio fez, e ele ia seguir a vida. Ser até o caminho do Jorge Jesus, a mesma coisa do Flamengo, ter ganhado isso, tudo. Cara. Fala, momento de eu sair, de repente criar uma outra, se esse recado for bem dado que eu tinha que ganhar. Palmeiras, eu acho que ele vai sair. Só que a gente não sabe como é que vai ser essa comunicação, né? Agora, se o Palmeiras vai se pronunciar, se ele vai se pronunciar. Assim, pra nós e pra torcida, o ideal seria que se... Porque senão a gente 5 milhões de euros é um troco perto do que o Palmeiras vai arrecadar pelo Estevão. 60, estão falando em 65 milhões de euros. 20 a mais do que a multa rescisória, mas o Chelsea quer garantir, não quer correr nenhum risco de perder esse jogador e está oferecendo a multa rescisória de 45, estaria oferecendo 65 milhões. O pessoal fala, mas por que está pagando mais que a multa? Sabe quem vendeu o Estevão? Aqui, ó. Luiz, olha que o Luiz falou que era melhor que o Hendrick. 10% passa a bula. Não fala de comissão. Não fala de comissão, não pode dar nada. Esquece. Pergunta para Augusto Melo. Vem cá, vocês acham que é uma boa pro Estevão a Inglaterra? O Estevão é um jogador extremamente habilidoso, mas proporcionalmente franzino. Um jogo de tanto choque. Não existe isso. Eu, quando fui para a Itália em 96, eu era franzino igual. Não era jogador. Ter assinado uma carta de intenções com o Al-Saad no prazo que é um prazo legal, né, antes do término do contrato dele, ou seja, nesses 6 meses, não me surpreende. E acho que não pode surpreender ninguém que assistiu os últimos 6 meses de 2023 de entrevistas do Abel Ferreira. A gente assistia as entrevistas aqui e ele dizia que não suportava mais o ambiente do futebol brasileiro, que ele não aguentava mais aquilo, que aquilo ali estava acabando com ele e tudo mais. Papos, até uma linha de discurso meio parecida. Mas aqui ele pode reclamar, né? No Catar, não sei se você conseguiu, na entrevista. Bem, né? Mas isso é muito então. Mas uma linha de entrevistas parecidas com a que o Klopp deu quando justificou a saída dele do Liverpool. Porque eu não aguento mais essa pressão, esse ambiente, e a gente sabe, a gente fala muito como o ambiente do futebol brasileiro, de fato, imagina, se o Klopp cansou com toda a postura das torcidas que são muito mais compreensivas e coniventes, até com erros e tudo mais, em relação aos ídolos, imagina aqui. Então, a mim não surpreende ele ter assinado uma carta de intenção com o Al-Saad nos últimos 6 meses, porque os últimos 6 meses de 2023, a gente percebia que ele estava... extenuado. Absolutamente extenuado, para não usar o popular. Sim. Né? Ele não estava com a cabeça fria e o coração quente. Não estava. Tava tudo quente. A cabeça estava bem quente. Era a cabeça quente, coração normal. O que eu acho que é grave e que pode ser grave, até por toda a relação, só que eu acho que a gente nunca vai saber isso exatamente. Vão pintar versões aqui e ali. Mas o Abel vai ser indagado sobre isso na coletiva quinta-feira. É óbvio que vai. E vai ter que falar. Então, mas tudo bem, mas eu repito, como eu acho que assinar a carta de intenções não é problema, para mim o problema é ele ter assinado essa carta de intenções e eventualmente o Palmeiras não ter sido informado disso. Isso é o problema. Porque aí, assim, se ele tem a relação que ele tem com o Palmeiras, né, é uma relação recíproca, de alguns conflitos. Você acha que é uma quebra de confiança? É normal. Eu acho que na hora que você não comunica que você vai sair dali a 6 meses, você dificulta muito a vida do Palmeiras para o início de 2024. Então eu acho que se ele não avisou o Palmeiras, é muito grave. Aí eu acho que é muito grave. Se ele falou, olha, assinei com o Al-Saad, não vou ficar. Se ele avisou, eu sinceramente não vejo problema algum. Agora,
A gente vai saber disso se ele avisou ou não? Porque o Palmeiras pode vir amanhã a público... o ponto da história toda. Então, mas aí o Palmeiras pode vir amanhã a público e dizer, olha, tá tranquilo, gente. A gente até vai pagar metade da multa porque o Abel tinha nos avisado, a gente já estava sabendo... Tá... A gente nunca vai saber se é verdade. Mas mesmo se não for verdade, tem que fazer isso. O Palmeiras não fará nada. O clube tem que fazer, mesmo se não for verdade. Não fará nada para incomodar o Abel. Exatamente. O Palmeiras não fará nada. Então o Palmeiras, se falar, vai falar que já sabia. Mesmo se ficar chateado com ele, o clube, a Leila, todo mundo, não nos avisou. E porque é o seguinte... O Abel é tão grande que ele pode fazer, ele tem o direito de fazer isso? Enorme, claro. De não avisar? É uma questão, se é que não mas avisou. É uma questão econômica. É mais barato pagar a multa do Abel do que ficar contratando um treinador atrás do outro e não dando certo e ter 10 treinadores empregados. Porque tem muito clube que está pagando treinador ou devendo para eles, para 3, para 4, para 5. E o Abel, quando potencializa um jovem e ele é vendido por 60 milhões de euros, estou dizendo que o Endrick passou a ser o Endrick por causa do Abel. E nem o Estevão vai, que parece no mesmo caminho. São 2 garotos excepcionais. Vingariam com qualquer treinador. Mas você tem um treinador que te possibilita um ambiente estável, que funciona e que ganha títulos, e é muito melhor um moleque crescer nesse ambiente do que num ambiente complicado. Claro. Então é o seguinte, cara, você faz a conta e fala assim, ele pisou na bola, mas vamos pagar a multa dele, deixa ele aí, legal, se espirrar, saúde. É assim que funciona hoje o Abel com o Palmeiras. Eu entendo essa relação. Porque para mim o ponto é justamente esse do Jean. Onde os outros nessa história, para eu ter uma avaliação, é se ele avisou, porque assim, ele pode ter ido lá assinado a carta de intenção, depois chegou na lei e falou, Leila, é o seguinte, tem a carta lá de intenção com os caras, porque assim, eu estou de saco cheio aqui do futebol brasileiro, você não me dá os reforços que eu quero sair daqui, a grana é boa e tal, Leila, não, peraí, Abel, calma aí, o que você assinou lá? Foi uma carta de intenção e tal. Não, peraí, vamos conversar. E assinou um documento, né? Que não é um documento. Não é um documento chinfrim, porque se fosse um documento qualquer... Se não está tudo bem, você não vai entendeu? Você não vai para a FIFA. Exatamente. Ele assinou... E o Palmeiras não estaria, segundo informações da nossa matéria, preparado para ter que arcar. Ele assinou um documento que o vinculava a um acordo. Se não, tudo bem. Ninguém vai pagar multa nenhuma. Essa resposta a gente não vai ter. Né? Esse é o meu ponto. Se chegar no ponto da multa... Para mim é grave. Você perguntou, o Abel pode, não pode? Eu acho que o Abel não pode. Eu não deveria, por toda a relação que ele tem. Não assinar. Ele tem o direito de até negociar, conversar. Ele não poderia não avisar o Palmeiras. Agora, eu acho que a gente não vai saber se ele avisou ou não avisou. Porque o Palmeiras pode vir a público e dizer que ele avisou. E que está tudo bem. E que até por isso o Palmeiras vai se comprometer a pagar metade da multa, se vai pagar mesmo, não sei. Então eu acho que a questão é que a avaliação sobre esse episódio especificamente, ela vai ser sempre muito difícil, pelo menos no meu entender, porque eu não acho um problema assinar a carta de intenções, eu acho um problema assinar e não ter avisado. Para mim é isso. Para mim é isso. Eu acho que pode negociar, pode conversar, pode receber proposta. Faz parte do jogo. Porque não é só um treinador de futebol. Nós, jornalistas, médicos, engenheiros, todo mundo. Vem uma conversa, peraí, vou ouvir aqui, não, peraí, agora eu vou conversar com o meu chefe aqui, acho que eu vou sair, hein, e tal. E tudo bem. Ao assinar, ele deu tchau pro Palmeiras. Tudo bem. Quando ele falou, tchau, palestra. Então, essa é uma questão. E aí o Palmeiras agora vai ter que arcar com uma multa, se ela realmente acontecer, de algo que o Palmeiras não fez. Mas é o Palmeiras que tem que saber se vale a pena. O Palmeiras não fez. Vai falar, peraí, você arrumou a confusão e eu vou pagar a sua confusão. Esse é um ponto. O Palmeiras não é obrigado a fazer isso. O Palmeiras está optando por fazer isso. Isso não é uma escolha do Palmeiras. O Palmeiras acha que vale a pena ter esse profissional. O Abel vai para o Catar? Não, te perguntando, porque se o Palmeiras... Eu acho que não vai. O Palmeiras chegar para o Abel e falar assim, é o seguinte, ó... agora o Abel tem um contrato assinado, um novo contrato, né, William? Então, não vai. Acho que ele... Aí é o Palmeiras que vai para a FIFA. Aí o Palmeiras que recebe. Mas é esse meu ponto. Tem uma situação contratual agora até final de 2025, não é isso? Que a Leila depois quer estender até o final do mandato dela, do outro triênio. Tá, tudo bem. Mas se o Palmeiras chegar agora para o Abel e falar assim, ó, você tem contrato com a gente, só que é o seguinte, você arrumou isso aí, você que segura aí. A gente dá o apoio jurídico, o suporte e tal, mas se esse valor estourar aí que dá 30 milhões de reais, né? São 5 milhões de euros, 30 milhões, um pouco mais de 30 milhões de reais. Eu até acho que essa deveria ser porque o Palmeiras, como o Palmeiras não tem obrigação nenhuma de pagar, o Palmeiras deveria, se não tiver sido avisado. Mas por isso que eu digo que, assim, se o Palmeiras está disposto a pagar, eu até tenho sérias dúvidas. Acho que possivelmente o Abel avisou. Porque o Palmeiras não precisaria pagar. Já, muito estranho. Muito estranho. O Palmeiras não precisaria pagar. Avisou depois de fazer o contrato, né? Assinar a carta de intenção. Porque não existe. Isso é uma coisa profissional.
Leila. O Palmeiras não procurou. A gente não ouviu falar do Palmeiras procurando nenhum técnico. Por isso que eu acho que não avisou. Jean, é mais fácil do que isso. Leila, eu tenho uma proposta do Qatar. Eu vou conversar com eles. Quanto eles estão te propondo? X. Você pensa em aceitar? Eu posso te dar Y. Essa condição é boa para você? Não. Etc. Aí o cara assina depois de conversar sobre isso. Mas aí é óbvio que houve uma mudança. Aí é óbvio que... E pode ser de família também. A gente sabe o quanto que... É óbvio que houve uma mudança na cabeça dele, a decisão de... O contrato dele vai se ele assinou esse contrato... Palmeiras, final de 25. 25? O Palmeiras pode falar... Então é o seguinte, eu vou pagar só multa. Assina aqui até 27. E eu vou... Isso aqui são suas luvas, tá? Que 27 é o final da gestão da... É o seguinte, cara, eu acho que tem que ser... Você tem que ser... acho que não agiu legal. Mas ele tem uma relação com o Palmeiras que é melhor ele ficar do que sair. Pro Palmeiras. Para ambos. Tá? Não, Palmeiras. Ele pode escolher o que ele quiser para a vida dele. O Palmeiras o que é melhor? Ter o Abel ou sair ao mercado Palmeiras não tentando acertar no alvo outra vez? Não sei, depende do que pinta para ele. O Palmeiras, nenhuma dúvida de que é o melhor caminho. Então o Palmeiras pode tentar estender isso e chegar num acordo. Agora, o Palmeiras, se for friamente, veja as vendas que o Palmeiras realizou durante o período Abel. Não é só Hendrick, possivelmente Estevão, outros meninos que acabaram saindo e tal. O que isso gerou de recursos? É melhor ter esse cara com você. Ponto. E essa tem sido a política do Palmeiras, né? Por pior que... Não, isso aqui não foi legal o que você fez e tal, mas, gente, é negócio também. Pô, você também, pô... Né? A gente morre de amor por você, você foi lá, assinou, tava de cabeça quente, coração frio, tal, assinei. E eles chegam a um acordo. Você acha que o Palmeiras vai entrar numa rota ali de colisão com o Abel, com essa relação que eles têm? De jeito nenhum. O Palmeiras jamais faria isso. Aí é negócio, e a Leila entende bem de negócio e grana. Ah, sim. Ali é pragmática. Muito. Ali é cabeça fria e coração frio. Esses dois racionais. Ali, é isso aí. Se ela cobrar os mesmos juros que... Nossa, que comentário. Nossa, não vai ser pouco não, viu? Então vamos lá. Para fechar o assunto, para a gente falar um pouquinho do Cássio ainda também. Vamos lá, então vamos nessa. Abel. Você reparou que você começou lá em cima, desceu o tamanho do equívoco, né? E agora vai para o que não é um equívoco do goleiro. Então, eu também acho que não, mas enfim, nós vamos discutir aqui um pouquinho. Então, Abel, acertou, errou, tá perdoado, tudo bem? Acontece? Eu não sei, porque eu disse, para mim não tem problema. Não tem problema nenhum ele ter assinado. Não perdão nosso. Mas eu não sei se ele comunicou ou não o Palmeiras. Se não comunicou o Palmeiras, para mim ele errou. Se não comunicou o Palmeiras, ele errou. Só que eu tenho dúvida se a gente vai saber um dia se ele comunicou ou não. Mesmo que o Palmeiras diga que comunicou. Eu tô curiosíssimo com a coletiva da... É quinta o jogo do Palmeiras, né? Com o Botafogo. Copa do Brasil, quinta-feira, né? Tô curiosíssimo para a coletiva. Como vai ser a reação do Abel? Diga. Fala, errou, acertou, tudo bem? Quem, o Abel? Abel, tá tudo certo? Não, errar faz parte, tudo bem, o erro de 5 milhões... Não é um erro gigantesco. Não, é um erro de 5 milhões de euros, o clube está disposto a resolver isso junto com o treinador e vida que segue, tá tudo bem. Tá, Alçade? Eu acho que é uma relação, se ele não avisou o Palmeiras e tomou a decisão de ir embora... Só por isso é um erro. Senão nem diria que foi erro. Acho que o Palmeiras, pela história que eles construíram juntos, o Palmeiras não merecia isso. Se ele avisou e o Palmeiras segurou essa informação, falou assim, vamos tentar, tá bom, já assinou, vou assinar, tá bom, Abel, vai fazer o quê? E segurou e foi ali amolecendo o Abel, botou o nome dele, acendeu a vela, botou o mel ali, e ele resolveu ficar. Aí o Palmeiras, mas assim, depende se a gente vai saber realmente a verdade, mas é uma relação que eles construíram que merecia algo mais claro. Tá. Transparência. Palmeiras não precisava. Palmeiras não tinha nenhum motivo de você agir como se fosse uma vingança. Palmeiras, claro. Palmeiras ele é vítima dessa loucura que é o futebol brasileiro, mas também é agente dessa loucura ao não se manifestar e a não fazer nada, como todos os outros clubes do futebol brasileiro que aceitam essa loucura que a gente tem. Imagina o Klopp aqui no Brasil. Ele ficava 1 ano e depois tirava 10 anos sabáticos. Está reclamando da Premier Não é? O Simeone se adaptaria bem ao Brasil, mas essa discussão... Não acredito. Acho que sim. Aliás, uma discussão futura no Linha de Passe é sobre a história da Premier League lá, votar
Olha, vocês podem votar aí, vocês vão querer continuar com o VAR ou não. Imagina isso aqui no Brasil. Mas isso aqui é uma outra discussão, um outro momento. Isso é muito legal. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí as notícias do Palmeiras, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.